de provedor, ele fica abalado mesmo, que é da natureza dele prover, né? Mas voltando a essa questão, dentro da igreja tem alguns romantismos que atrapalham muito o casamento, né? Uma mulher que vive enfiada na igreja, que acha que tudo é na igreja, e não entende que da questão sexual tem a parte do que eu quero e a parte do que eu sirvo, né? Eu costumo dizer, quem é mais carnal? Um homem que quer sexo 30 dias ou uma mulher que nega 23? Porque tem o sexo, ele pode servir também, né? Coríntios fala sobre o seu corpo não ser Isso. meu. Uhum. Mas está para os dois lados, né? É. Porque se o meu corpo também pertence à minha mulher, eu também tenho que dormir o dia que ela não quer, né? Agora, se o corpo dela me pertence, ela também pode me ceder o sexo quando, talvez, num dia. E ninguém vai deixar isso para pensar em violência. Isso. Mas a gente está falando de um esforço para que aquele desejo não espontâneo possa ser cultivado, porque a gente sabe que se ficar esfregando pauzinho, vem uma faísquinha, né? É. Então, nesse sentido, eu acho que às vezes a igreja romantiza e faz com que o casamento fique vulnerável. O homem muito bonzinho, né? O homem muito cooperador, que esquece o papel de homem protetor. Ah, ele é tão bonzinho, ele é tão religioso, ele é tão espiritual, ele está sempre servindo na igreja, mas não faz o papel de homem de proteger. Perdeu a figura do homem. Perdeu a figura da proteção, virou o amigo bonzinho. Também tem aquela história, pastor, de que as pessoas falam, já que estamos casados até que a morte nos separe, nós somos cristãos e não vamos nos separar mesmo. Vivendo, deixa a vida levar, a vida leva eu. Não acontece. Vamos viver qualquer casamento. Não acontece. Então, e aí, geralmente, quando vai chegar num ponto de vulnerabilidade, que o diabo vai fazer a festa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar de todos os lados. Por isso, esses aspectos, eu falo muito sobre isso, foi até o que eu separei aqui, esses aspectos do que a gente precisa ter de expectativa, né? Conhecer a expectativa do outro. Deus fez o homem e a mulher diferentes, graças a Deus, né? Dentro dele, em espírito, ele criou o Adão, a humanidade, mas a Bíblia diz que macho e fêmea ele separou, ainda em espírito. Depois, no corpo, ele soprou a humanidade e uma parte ele separou a fêmea. Uhum. Então, somos diferentes. Corpo, espírito, alma, a gente tem o mesmo espírito, a semelhança de Deus, mas dentro ainda do espírito já havia a alma diferente. O corpo seria feito diferente. Então, nós somos diferentes, com expectativas diferentes, necessidades diferentes. E quando nós pensamos que somos iguais, a gente atrapalha tudo. Um homem que não entende que a mulher precisa ser protegida, inclusive da família dele, que deixa a mulher resolver com a sogra, esse homem está vulnerável no casamento. Um homem que não provê, um homem que não sai para caça, eu tenho muito cuidado, eu não estou falando de doutrina nem de regra aqui, uma percepção. O home office masculino. O home office masculino eu não vi dar certo até agora. Porque mulher detesta homem dentro de casa. Homem tem que sair para caçar. Tem que... E homem também detesta ficar em casa. Então, tem homens que têm disciplina, que conseguem acordar, trocar de roupa e entrar num cômodo de trabalho. Eu conheço pessoas disciplinadas, mas a grande maioria começa a engordar, ficar de bermuda dentro de casa, né? Às vezes só bota a camisa social aqui, fica de... Aí, esse tipo de coisa vai perdendo a admiração do provedor. E aí é uma bola de neve. Então, a gente tem muitos aspectos que a gente precisa considerar que são diferentes um do outro e que, às vezes, na igreja é camuflado. A igreja camufla muita coisa, né? A igreja camufla sexualidade, a igreja camufla muita coisa, porque todo mundo é bonzinho. Exatamente. Todo mundo veste uma capa de espiritualidade e fica todo mundo bonzinho, né? A igreja, às vezes, influencia no aspecto da omissão masculina, porque é muito mais fácil trabalhar com mulher do que com homem na igreja. Muito mais fácil, para os pastores. Então, você vai em muitas igrejas e tem muita mulher ativa e pouco homem. E os homens, às vezes, que são ativos, são os muito bonzinhos, os que não confrontam o pastorzão, né? Porque é mais fácil. Mas se eu não esticar essa almarada dentro da igreja para ela fazer o papel de cabeça, se eu não confrontar, eu fico uma igreja passiva, com mulheres fortes, muitas ministras, muitas mulheres fortes e homens bonzinhos.
E aí a gente entra no papel trocado, na inversão de outro. Eu às vezes percebo que os pastores presidentes eles não querem levantar outras cabeças, né? Aí eles levantam homens vulneráveis. E isso é ruim para toda a igreja. Porque o seu filho vai ver o papel do homem vulnerável. Na igreja de criança, são professoras, não tem professores, não tem homens admiráveis para o seu filho querer ser como ele, porque todo mundo é muito bonzinho, né? E a gente não vê Jesus assim. Jesus era ativo. Jesus, quando tinha que confrontar, confrontava. Jesus, quando tinha que resolver, resolvia. Jesus era muito pacificador com o leigo, né? Com o ímpio, ele era muito cuidadoso, mas ele confrontava o tempo todo. Jesus era um homem de confronto. E esse medo de confronto dentro da igreja, às vezes ele torna a gente vulnerável para camuflar o que está errado. Casais muito bonitinhos. Eu vejo muito casal bonitinho, muito pastor fofinho, né? Mas qual mulher quer ser casada com um ursinho de pelúcia? Ela quer um urso para defender ela. Muito bom. E eu fico cuidadoso com isso. Então eu tenho realmente, me perdoe talvez, em algumas coisas eu seja incisivo, mas, por exemplo, lá na nossa igreja, tirando o berçário, que talvez por falta de habilidade a gente não tenha, de 2 anos em diante, eu não tenho mulheres como liderança, eu tenho casais na liderança de cada faixa etária, porque eu quero homens sendo influência desde cedo para os meninos. Eu quero que os meninos tenham o tio e não só a tia, para que eles vejam, né? E eu tenho lá, e graças a isso eu tenho, por exemplo, vários jovens que são professores de educação física. Eles já gostam de crianças e eles dão aula dentro do departamento infantil. E geralmente eles são jovens, são atléticos, são musculosos, são bons de jogos e os meninos admiram aquilo. Não tem Sim. só a tia. Porque se a gente olhar bem, em casa às vezes é só a mãe, a babá ou a sogra ou a avó. Vai para a escola é a tia que dá aula no início, né? Aí depois é muito acesso feminino para esses homens. Só que uma mulher nunca vai ensinar um homem como ele ser homem. Vou dar um exemplo. Se o menino chegar em casa com o olho roxo e contar para a mãe vai falar assim: você tem que falar com a sua diretora. Você tem que falar com a sua professora. Ele vai voltar com o segundo olho roxo no dia seguinte. O pai, não, o pai vai virar e falar assim: filho, deixa eu te explicar, fecha a mão, bota para trás. E quando ele vier, você dá um antes. Cristão ou não, você defenda. Isso. Então, quanto mais criação feminina a gente está vendo, e é muita, né? A gente veio de uma geração da década de 80 que foi criada pelas apresentadoras infantis de televisão. Isso. As mães saíram para trabalhar e deixaram os filhos sendo criados pelas apresentadoras infantis em roupas sedutoras, porque não eram roupas para criança, né? Shortinho e bota é fetiche de qualquer homem. Não é para criança, né? E a gente foi criado, uma geração inteira criado com isso. Então a gente tem muita criação feminina, né? E talvez eu bata tanto sobre isso porque eu tive uma infância de muita criação feminina que eu tive que depois aprender na pancada na rua. Eu brigava muito na rua. Eu tive que aprender na rua que as expectativas que tinham de mim porque eu era homem, porque eu fui criado por mulher que dizia: não faz isso, não se mistura, né? Não baixe no nível dele. Que menino quer saber que não baixar no nível? Então, essa criação feminina que de gerações e gerações a gente vem tendo, tem criado homens omissos, homens frágeis. E a igreja, às vezes, tem permitido mascarar isso. Eu visito algumas igrejas que, com exceção do pastor presidente, o restante são mulheres muito preeminentes e homens servis, homens que servem o pastor presidente. Mas são bonzinhos. Eles não são de atitude. Então, eu não estou dizendo isso, óbvio que não é todo lugar, tá? Mas eu estou dizendo o quanto a igreja é capaz de camuflar esse papel invertido da falta de confronto masculino, da falta de decisão, que vai levar na omissão.